Olá, meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos chegando ao final de mais uma semana, com mais uma oração da noite. Bom é estar aqui meditando na palavra do nosso Senhor. Grandes coisas Ele tem feito por nós e por isso nós estamos alegres. Pela graça maravilhosa dEle, estamos vencendo mais uma semana, mesmo nesse tempo de pandemia, nesse tempo de dificuldades. E aqui na oração da noite, dando sequência aos nossos estudos a respeito das obras da carne e o fruto do Espírito, hoje então eu quero fazer essa transição para o estudo a respeito do fruto do Espírito Santo. Nós estamos aqui meditando conforme o apóstolo Paulo escreveu em Gálatas capítulo 5, versículos 16 até o versículo 26. E como já vimos anteriormente, o grande princípio que está no pano de fundo dessa sessão é exatamente não fazer o que é errado e fazer o que é certo. Aqui, até agora, nós já estudamos 15 paixões carnais citadas pelo apóstolo Paulo. 3 delas relacionadas à imoralidade, ou seja, a prostituição, a impureza e a lascívia. 2 relacionadas à religião, idolatria e feitiçaria. 8 delas que englobam os relacionamentos, a saber, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções e invejas. E na última devocional, nós estudamos as 2 últimas obras da carne relacionadas aos excessos, a saber, bebedices e glutonarias. Na realidade, segundo o apóstolo Paulo, além destas 15 obras da carne, ele também fala da existência de outras práticas semelhantes a estas, conforme ele diz aí claramente. O que indica que a lista dele de 15 obras não é uma lista representativa, e sim, uma lista representativa e não exaustiva. Ou seja, existem muito mais e nós devemos tomar cuidado com elas. E todas elas, segundo o apóstolo e toda a Bíblia, são proibidas aos crentes, ou seja, elas fazem parte da velha natureza. Elas não têm nenhuma relação com a nova natureza criada em Cristo Jesus. Por isso é que ele diz aí no versículo 21, não herdarão o reino de Deus os que têm prazer nestas obras, os que as praticam habitualmente. O apóstolo Paulo faz uma declaração semelhante na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, nos versículos 9 até o versículo 10. Ele diz assim, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E deixa claro que estas coisas não são mais a prática dos crentes. Versículo 11, diz lá, alguns de vocês eram assim, mas foram lavados do pecado, separados para pertencer a Deus e aceitos por Ele por meio do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Assim, nesse caso, o nosso grande desafio como cristão verdadeiro é jamais satisfazer os desejos da carne. Versículo 16. E por outro lado, andar no ou pelo Espírito. O que significa ser guiado pelo Espírito, estar sob a liderança do Espírito Santo de Deus. Em outras palavras, o Espírito assume o controle e dirige a vida do verdadeiro cristão rumo à plenitude da vida em Cristo Jesus. Andar no Espírito é ser guiado por Ele, refere-se a um relacionamento pactual com Deus. E é a receita para não viver pecando. Na realidade, é mais do que isso, é a marca dos filhos de Deus, como está escrito lá em Romanos capítulo 8, verso 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. Andar no Espírito também significa produzir, demonstrar o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é
versículo 22 do nosso texto. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O apóstolo se utiliza aqui de um poderoso contraste entre as obras da carne e o fruto do Espírito. Segundo o apóstolo Paulo, as obras da carne são feitas por esforços da própria pessoa, sendo ela regenerada ou não. Mas o fruto do Espírito, por outro lado, é produzido pelo próprio Espírito Santo, que é Deus, e somente na vida daqueles que lhe pertencem. Por isso, o fruto do qual o apóstolo Paulo passa a falar aqui nesse texto só é possível ser visto, ser manifestado na vida daquele que foi regenerado, daquele que foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Na realidade, tal fruto é indicador inquestionável da salvação em Cristo Jesus, da filiação com Deus, da cidadania no seu reino celestial. O próprio Jesus disse, porque pelo fruto se conhece a árvore. Mateus capítulo 12, versículo 33. Uma coisa é clara nesse texto. Aqui, o fruto do Espírito é único. Muitos acham que são atitudes descritas sobre este fruto e essas atitudes são individuais, que se pode ter uma em detrimento da outra. Absolutamente não. Elas não podem ser produzidas e nem ser manifestadas isoladamente uma da outra. Todos os elementos compõem aqui um único fruto. Notem bem que a palavra aparece aqui no singular, fruto. E um detalhe, é precedida do artigo definido. Portanto, vemos escrito aqui, o fruto do Espírito, e não os frutos do Espírito. O fruto do Espírito é algo singular que Deus manifesta na nossa vida, que Deus gera na nossa vida. O fruto é do Espírito e não nosso. O que pertence a nós são as obras da carne, mas o fruto do Espírito é do Espírito. A maneira como Paulo descreve o fruto do Espírito, na realidade, revela as diversas manifestações do caráter divino contidas no fruto do Espírito. Assim como nos versículos precedentes, Paulo determinou as coisas más que são características da carne, agora ele se refere às coisas boas que são fruto do Espírito. Novamente, meu querido irmão, minha querida irmã, vale a pena estudar cada uma delas individualmente. E é o que nós faremos nas nossas próximas devocionais aqui na oração da noite. Desde já a minha oração é que o Espírito Santo de Deus esteja te guiando e guiando toda a sua casa e enchendo o seu coração do fruto do Espírito. Que Deus te abençoe, um abençoado final de semana, em nome de Jesus, até o nosso próximo encontro.